O Procon do Amazonas multou em R$2 milhões a concessionária de água da capital pelo rompimento de uma adutora no bairro Compensa no mês passado. O incidente aconteceu no dia 15 de janeiro e deixou prejuízos para dezenas de moradores. A água invadiu casas e danificou também vários veículos. Segundo o Procon, o caso foi caracterizado como má qualidade de serviço e, por isso, a concessionária foi multada em R$2 milhões. Ainda de acordo com o Procon, a concessionária já foi notificada e pode recorrer da punição administrativamente. Após a declaração do governador Omar Aziz de que no Amazonas morre uma Santa Maria por dia por falta de assistência médica, os parlamentares do Amazonas iniciaram um debate para minimizar a carência de profissionais de saúde no interior do estado. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, a região norte dispõe apenas de um médico para cada 1.000 habitantes. A falta de médicos e de outros profissionais de saúde nas cidades do interior do Amazonas tem preocupado os governantes e várias medidas já foram estudadas para tentar minimizar o problema. De acordo com a pesquisa feita pelo Conselho Federal de Medicina, divulgada esta semana, o Brasil tem atualmente 2 médicos para cada 1.000 habitantes. Na região sudeste, esse índice sobe para 2,67 profissionais para cada grupo de 1.000 pessoas, mais do que o dobro do registrado aqui na região norte, onde existe apenas um médico para a mesma quantidade de pacientes. O médico só não faz uma política de saúde. Quando ele chega lá no interior, não tem unidade hospitalar adequada, não tem insumo material médico hospitalar e, sobretudo, falta equipe. Outro dado da pesquisa aponta que 93,1% dos médicos do Amazonas atuam na capital. Para este deputado, uma das alternativas para minimizar a falta de profissional no interior passa pela contratação de médicos brasileiros que terminaram o curso no exterior. São os amazonenses e brasileiros que tenham feito o 2º grau aqui no estado do Amazonas, possam trabalhar 2 anos no interior do estado, cadastrado na Universidade do Amazonas, e desde aí começa a contar o tempo para que ele possa, no final do 2º ano, ter o seu diploma revalidado pela Universidade do Amazonas. Atualmente, para que esses profissionais possam atuar no Brasil, o Ministério da Educação exige que eles passem por um exame para revalidar o diploma estrangeiro. Só em 2010, dos 507 profissionais inscritos para realizar o exame, chamado de revalida, apenas 2 foram aprovados e 505 não apresentaram as condições mínimas para exercer a medicina no Brasil. Para este estudante, que cursa medicina em Cochabamba, na Bolívia, o exame, além de ter um alto custo, apresenta também elevado grau de dificuldade. Eu acho que a prova deveria ser feita a nível de estudantes que estão saindo da faculdade, não a nível de especialista. Estamos estudando as provas e as provas são a nível de pessoas que já têm doutorado, pessoas que já têm especialidade. E isso é injusto para nós. A UEA é uma das 37 universidades públicas que participa desse projeto de revalidação, um projeto piloto nacional para revalidar os diplomas de médicos estrangeiros. E há um entrave, há uma dificuldade muito grande desse médico passar na prova e desse médico ter o seu projeto, o seu CRM. Para este deputado da oposição, a solução para minimizar a carência de médicos no interior do estado passa pela consolidação de um plano de cargos, carreiras e salários que pode ser instituído por meio de emenda à Constituição Estadual. Mas nós entendemos que o Amazonas tem todas as características para que nós tenhamos aqui uma carreira de médico que se inicie pelo interior e que progressivamente chegue até Manaus. Há 20 anos o governo do estado do Amazonas não faz um concurso amplo para a área da saúde, como um todo, não é só médico. Falta enfermeira, falta farmacêutico, bioquímicos. No dia 5 de março, a Assembleia Legislativa do Amazonas vai realizar uma audiência pública para discutir o processo de revalidação do diploma de médicos expedidos no exterior. O eleitor que não votou e não justificou a ausência nas últimas 3 eleições pode ter o título de eleitor cancelado. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou hoje uma lista com os nomes dos eleitores que precisam regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral. Neto Cavalcante. De 25 de fevereiro a 25 de abril. Esse é o prazo estipulado pela Justiça Eleitoral para que os eleitores possam regularizar a sua situação. Aqui no Amazonas, mais de 32 mil pessoas deixaram de votar nas últimas 3 eleições. Ao meu lado, Ivan Carneiro, ele que é chefe de departamento de atendimento aqui do TRE Amazonas. Ivan,
Onde é que os eleitores podem ter acesso a essa lista e saber se estão dentro do quadro dos faltosos? As listas foram disponibilizadas pelo TSE e estão sendo divulgadas pelos cartórios eleitorais. E quais são os passos para que o eleitor possa se regularizar? Bem, esse eleitor que tiver pendência nos 3 últimos pleitos, ele deve comparecer nos cartórios eleitorais munido das justificativas ou, em último caso, com o pagamento das multas referente a cada pleito que deixou de comparecer. Qual o valor dessas multas? Cada pleito tem um valor de R$ 3,51. E qual é a penalidade para quem não se regularizar dentro desse prazo? Bem, quem não se regularizar dentro desse prazo terá o seu título cancelado. Mas é importante saber que após esse prazo, ele retornando ao seu domicílio de origem, tiver a necessidade e a oportunidade de regularizar, ele poderá procurar o cartório eleitoral para fazer a regularização de sua inscrição. Muito obrigado, Ivan, pelas informações. Neto Cavalcante para o Band Cidade. Das 76 casas noturnas e bares notificados pela Prefeitura, apenas um estabelecimento assinou o termo de ajustamento de conduta para continuar funcionando até a regularização da documentação. Quem não assinar pode ser multado e ter o estabelecimento lacrado novamente pela Prefeitura. O termo de ajustamento de conduta garante que os estabelecimentos que foram interditados no mês passado funcionem normalmente enquanto tentam se regularizar em um prazo de até 180 dias. A falta do habite-se foi o motivo para a maioria das interdições. O habite-se é o documento expedido pelo Implurb que comprova que ao final da obra a edificação está apta a receber os moradores ou as pessoas que nela vão circular ou frequentar. Para assinar o termo, é preciso comprovar que o estabelecimento atende às regras de segurança exigidas pelo Corpo de Bombeiros, além de apresentar documentos como o CNPJ e o aval da vigilância sanitária. Entre as 76 casas noturnas que preenchem os requisitos para assinar o termo de compromisso, apenas uma se comprometeu a se regularizar nos próximos dias. Nem todos os estabelecimentos foram convocados ainda, mas a Prefeitura pede que os donos de estabelecimentos venham à sede do Implurb espontaneamente para afirmar o compromisso. Porque nós vamos notificar a todos. Se eles vierem antes, vai ser mais ágil o processo de regularização desses empreendimentos. Depois de notificados, os donos de casas noturnas têm até 5 dias para assinar o termo. Os estabelecimentos que não cumprirem a determinação correm o risco de serem interditadas novamente. E veja em instantes aqui no Band Cidade um alerta para a saúde. O estado já registra mais de 700 casos de dengue desde o início do ano. E a maior concentração é aqui na capital. E nesta edição você vai ver também: o comércio da capital deve abrir 2.000 novas vagas temporárias para a Páscoa. Mas a falta de qualificação está impedindo o preenchimento dessas oportunidades.